Graças a Deus, queridos, que bom, estamos aqui novamente, domingo gostoso. O pessoal não gosta de chuva, não sei porquê, chuva é gostosa e ela faz bem, tudo que Deus manda é muito bom, gente. Imagina se a gente vivesse só com sequidão, né? Morreríamos de fome, nada geraria no campo. E também só chuva, a gente ficaria tudo mofado, precisamos de um pouco de sol. Só inverno, só verão, não. Deus manda todas as estações e Ele é muito sábio em tudo isso. Ele equilibra esse clima aí para que a gente tenha harmonia com a natureza, né? Que gostoso. Vamos então colocar aí a nossa apresentação, por favor. Olha só, nós já falamos sobre vários personagens aqui, né, ao longo desse mês passado e esse. Marta, Maria, Jairo, Pedro. E hoje nós vamos falar sobre um personagem talvez aí mais misterioso, né? Eu quero que você coloque no chat aí, quando que você ouviu, se você lembra, se você já viu uma mensagem específica sobre Judas Iscariotes. Não é uma citação numa mensagem. Uma mensagem onde Judas seja o protagonista. Coloca aí no chat, nós vamos dar uma olhada, porque eu tenho muitos anos de caminhada cristã e eu fiquei pensando se eu tinha alguma referência de uma mensagem sobre Judas e eu não me lembrei de nenhuma. Então pode ser que eu tenha passado aí, você tenha tido a sorte já de ter ouvido. E junto com Judas, nós vamos falar sobre Marcos. Olha aí, esses dois personagens aí que aparentemente não tem muito a ver, mas talvez a história deles tenha alguma correlação. Nós vamos ver aí. E eu gostei das imagens que o Daniel colocou. Eu não sei quem foi que o Daniel pensou aí em ser Judas ou em ser Marcos, né? Talvez você possa também comentar isso aí. Talvez o de boné? Não sei. Os dois têm barba? Muito bem. Vamos então falar sobre Judas primeiro, gente, porque ele é o nosso personagem aí mais complexo, né? Vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho sobre as especulações primeiro sobre Judas. Eu acho que vou precisar colocar o óculos, gente. É muita coisa aqui no rosto, né? A gente não sabe se põe o microfone, a máscara, o óculos, mas eu preciso enxergar o telão, então vamos lá. Especulações sobre Judas, gente. A primeira especulação é que ele pertencesse a um grupo extremista, terrorista de judeus da época, chamado de sicários. Esses sicários, eles andavam aí à espreita, com punhais aí, diziam, né, embaixo da túnica, para matar soldados romanos aí à noite, nas espreitas aí de Jerusalém. Mas é uma especulação pouco provável, até porque as informações sobre os sicários, elas vêm um pouquinho depois dessa época onde Judas estava aí, umas 2 ou 3 décadas depois. Então, pouco provável essa especulação. Bom, uma outra coisa que se fala sobre Judas, aí já tem um pouco mais de consistência, até alguns da academia dizem que Judas era o mais letrado de todos os discípulos, né? E provavelmente até mestre da lei. Não sabemos aí exatamente. Tem até um texto aí que alguns usam para falar sobre isso, né? Mateus 8,19, quando aparece um mestre da lei, se aproxima de Jesus e fala: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Pouco provável que seja Judas, né? Alguns dizem que sim. Mas esse relato ele é posterior à escolha dos 12, o grupo já estava fechado, nós sabemos que Jesus escolheu os 12, e esse então seria o único discípulo que teria se oferecido. Não combina muito aí com os relatos. Muito bem, nós vamos ter outras especulações, aonde dizem que ele pertencia aos zelotes, né? Esse grupo dos zelotes era um grupo também que lutava, né? Ele fazia resistência à dominação estrangeira, naquela época eram os romanos, não tão radicais quanto os sicários, foram depois, e que se Judas fosse um zelote,
o que eu acho difícil, mas é provável, até porque existia um zelote no grupo dos 12, que era Simão. E todas as vezes que falava de Simão, dizia Simão o zelote. E Judas nunca teve essa referência. Mas, vamos lá, talvez, pode ser que sim. Eles usam aí, esse versículo aí, olha, de Mateus 27:3, ele vai dar base para uma ideia aí, né? Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos as 30 moedas de prata. Então, o que alguns dizem? Que Judas era um zelote e que não quis entregar Jesus para a morte, mas quis entregar Jesus para que ele se revoltasse contra aquela situação e aí sim colocasse em prática essa missão de ser um líder militar. Então, isso despertaria em Cristo o seu poder de reação, vamos dizer assim. Então, eles usam esse texto aí dizendo, quando Judas viu que Jesus foi condenado e que ele não reagiu, ele então ficou com remorso e devolveu as moedas lá. Tem uma certa lógica, mas não fecha todos os pontos. Nós vamos ver depois aí. Uma outra linha, essa tem mais sentido, vai dizer que o sobrenome de Judas Iscariotes vem de uma região da Judéia, Queriote, né? E aí Judas então seria o único dos discípulos não galileu, né? Ele seria da parte da Judéia. Muito bem, mas ninguém ganha em especulação como o Evangelho de Judas. Aliás, ele deixa de ser uma especulação, é uma aberração, né? Por isso não entrou no cânon bíblico e se tornou um livro apócrifo, né? Não foi aceito pelos pais apologetas da época e nem por toda a cristandade e a história posterior. Esse Evangelho de Judas, só para vocês terem uma ideia, ele foi escrito pelas seitas do Cainitas no século IV e foi descoberto recentemente, só na década de 70 agora, numas cavernas lá no Egito, que esses rolos, esses pergaminhos foram encontrados. E o que diz? Qual é o conteúdo desse Evangelho de Judas? Ele inverte a história. Na verdade, Judas não seria um traidor, Judas seria um grande amigo de Jesus. Judas não teria apunhalado Cristo pelas costas, mas teria sido o único discípulo a entender o real propósito de Cristo. Então ele não havia entregado Jesus por uma traição, mas sim a pedido do próprio Jesus. Então ele era o único discípulo que havia entendido toda essa história. Bom, muito bem. A gente vai ver que essa inversão de valores inspirou alguns artistas aí, né? Olha aí, não sei, os mais antigos talvez lembrem desse clipe aí do Raul Seixas, né? Década de 70. E mais recentemente, Lady Gaga. Os dois fizeram músicas elogiando Judas. Olha só que interessante. Porque Judas era o amigo de Jesus, porque Judas era um grande companheiro. A Lady Gaga diz, love Judas, eu te amo Judas, e sai para dar um rolê com ele na moto. Muito bem, bom, também não é de se admirar que esses dois artistas comprem essa ideia absurda e essa inversão de valores, até porque faz bem, coincide aí com a história deles, né? Muito bem. Agora, como a igreja reagiu a esse livro? Claro que foi repudiado, né, pelos pais apologetas. Nós temos Irineu, por exemplo, que é o bispo de Lyon, escrevendo sobre isso, dizendo que essa seita dos cainitas inventaram uma história fictícia a respeito de Judas e que isso não tinha cabimento nenhum. Ok. Bom, então nós vamos ver então que Judas não é esse herói que esse livro apócrifo fala. Realmente Judas não é esse herói. Mas também Judas talvez não seja o grande vilão que a Igreja Católica Apostólica Romana pregou durante todos esses séculos. Nós vamos ver que em alguns lugares ainda existe até a tradição de malhar o Judas, né? Por quê? Porque eles colocaram Judas como o grande vilão na morte de Jesus.
E aí então, na Páscoa, as pessoas batem, malham o Judas, depois queimam o boneco em praça pública, para dizer, estamos nos vingando daquele que matou o nosso Salvador. A verdade é que isso não combina com a história bíblica, até porque Judas foi apenas um peão desse tabuleiro. Outras pessoas tiveram responsabilidade sobre isso. Os líderes religiosos, por exemplo, que em todo momento queriam matar Jesus, Pilatos, né, os soldados romanos, enfim, todo aquele sistema que condenou Jesus tem a sua responsabilidade. Mas ninguém pode ser considerado vilão, porque o próprio Cristo se entrega para a morte. Nós vamos ver que Jesus ele faz isso de livre e espontânea vontade. Era necessário que ele se entregasse e morresse pela humanidade. Claro que essas pessoas que fizeram isso terão que dar conta das suas ações. Mas então nós não vamos nem ver um Judas herói, nem vamos ver um Judas vilão. Nós vamos ver um Judas agora que é gente como a gente. E aí talvez você se choque, puxa, mas eu não me pareço nada com Judas. Como assim, gente como a gente? Não, eu sou muito melhor que Judas. Talvez 99% das pessoas pense exatamente isso. Mas nós vamos ver agora um pouco do Judas bíblico, né? Como realmente era esse Judas. Obrigado, Claudinho. Tomar uma aguinha aqui. Esse Judas bíblico, então, gente, era um discípulo muito promissor. A gente não pode esquecer que ele foi escolhido por Cristo para ser um dos 12 a divulgar o seu evangelho. Nós não podemos esquecer que Judas estava no grupo que abandonou tudo para seguir o mestre. Talvez nós, aqui hoje, dificilmente faríamos isso. Que parem para pensar, esses homens foram muito ousados. Eles abandonaram seus negócios, abandonaram suas empresas, sua carreira. Quem hoje pediria demissão da sua empresa para seguir um homem que começou a pregar ali alguns discursos lindos e fazer alguns milagres, mas eles nem sabiam exatamente quem ele era? Quem faria isso hoje? Quem ficaria ausente de casa por muitos dias, viajando com o mestre? Talvez semanas, não sei, meses. Como é que ficaria o seu casamento? Deixando a sua renda para seguir alguém? Eu com certeza perderia o meu. Então, gente, nós temos que pensar que Judas foi muito corajoso e ousado aí. Judas também não abandonou Jesus quando alguns discípulos o abandonaram. Nós vamos ver que quando Jesus começa a estreitar o seu discurso mais radical e colocar que realmente a humanidade precisava dele para ser a essência de vida e precisavam comer do seu pão e beber do seu sangue, vários discípulos abandonaram Jesus, mas Judas ficou. Nós vamos ver também que Judas foi testemunha ocular de todos os milagres que Jesus fez. Ele estava lá quando os paralíticos começaram a andar. Ele estava lá quando os leprosos foram limpos. Ele estava lá quando os cegos começaram a ver, quando os mudos falaram. Ele estava lá quando Lázaro ressuscitou. Ele estava lá quando Jesus andou sobre as águas. Ele estava lá na multiplicação dos pães. Então Judas presenciou os maiores milagres que esse mundo já viu. E ele também era um discípulo ouvinte e assíduo de todos os discursos de Jesus. Nós vamos ver que ele estava lá no Monte das Oliveiras, no grande Sermão do Monte. Ele estava lá atento, ouvindo todos os sermões de Jesus. Diferente de nós que muitas vezes damos outras prioridades. Ele estava ali focado, concentrado, comprometido. Não sabemos as motivações, mas a assiduidade dele era muito forte. Ele também era um discípulo confiável, gente. Nós não podemos esquecer que Jesus deu a ele a incumbência e a responsabilidade de ser o gestor financeiro e administrativo da missão de Cristo.
Ele não daria isso para qualquer pessoa. Talvez poderia ter sido Mateus, que já cuidava do dinheiro, mas Mateus, por ser publicano, talvez não teria reputação ali. Judas é escolhido e faz isso até que muito bem, né? As pessoas não tinham nenhuma dúvida do caráter de Judas. Nós só vamos ver um relato de João que é posterior à sua traição, quando ele diz que Judas pegava o dinheiro da sacola. Mas isso já tinha acontecido. Até então ninguém desconfiava de Judas e parecia ser um discípulo muito confiável. E nós não podemos esquecer que Judas também era um grande evangelista. Se vocês não lembram, ele estava naquele grupo da missão dos 12, onde Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu vos dou poder e autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Por isso vão, não levem nada e preguem no meu nome a salvação. E ele saiu pregando, e nós vamos ver que aqueles relatos aconteceram sinais, aconteceram milagres e conversões. Então nós vamos ver que Judas, gente, era um discípulo muito promissor. Talvez como muitos de nós hoje, ou talvez melhor do que nós. Ok? Então dá uma pausa aí na vida de Judas. Vamos falar um pouquinho agora de Marcos. Aliás, vamos falar dos Marcos, porque há vários Marcos no Novo Testamento. Assim como também há vários Judas, tá? Nós não podemos confundir. Há pelo menos 3 Judas no Novo Testamento. O Iscariotes, que o traiu, o outro Judas, que também era apóstolo. Aliás, haviam vários nomes iguais entre os 12, né? Existiam 2 Simões, existiam 2 Judas e 2 Tiagos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Existia um terceiro Judas que depois foi escrever a carta, a sua epístola, provavelmente irmão do Senhor Jesus. Muito bem, agora vamos voltar para Marcos. Nós vamos ver então Marcos como João Marcos em alguns textos. Nós vamos ver Marcos como primo de Barnabé em outros textos. Nós vamos ver apenas Marcos e nós vamos saber que existe um Marcos que escreveu um evangelho. A condição mais aceita pela cristandade é que todos eles sejam apenas um só, ok? Existem alguns que discordam por aqui ou por ali, mas a maioria da cristandade acredita que todos esses foram apenas o João Marcos, ou Marcos. Então nós vamos nessa linha mais ortodoxa aí, ok? Muito bem, existem especulações também sobre João Marcos. A igreja copta, por exemplo, ela vai dizer que João Marcos foi fundador da igreja de Alexandria e que ele foi martirizado no ano 68 depois de Cristo, arrastado pela cidade com uma corda no pescoço. Nós não temos muitos relatos sobre isso, mas alguns historiadores da época reforçam essa história. Nós temos um outro teólogo e historiador do século III, o Hipólito de Roma, que vai dizer que Marcos pertencia ao grupo dos 70. Olha só. Alguns historiadores reforçam essa ideia. Nós não temos muita base para isso, mas é algo possível, ok? Muito bem. Nós também temos agora Eusébio de Cesareia, esse sim já é um historiador mais conhecido, contemporâneo de Hipólito, um pouquinho depois, que vai explicar que Marcos foi discípulo de Pedro, viajou com ele para Roma, de onde recebeu instruções e escreveu o seu evangelho, né? Nós vamos ter, inclusive, esse texto de 1 Pedro 5,13, aonde, na saudação final da carta, Pedro diz, né? Olha, saúdam vocês, né? Aquela que está em Babilônia, ou seja, a igreja que está em Babilônia espiritual, que na verdade seria Roma, também eleita, envia-lhe saudações também, Marcos, meu filho. Então é bem provável que Marcos estivesse ali com Pedro em Roma na época dessa carta. Muito bem, mas Marcos, gente, agora vindo para o Marcos bíblico, ele também era bem promissor como Judas, ok? Ele também estava vivendo naquela Palestina vibrante, né, do primeiro século, aquela ebulição toda que estava acontecendo na história.
Jesus ele entra na história e bota o mundo de cabeça para baixo. E várias pessoas, então, estavam muito admiradas e atentas em todo aquele movimento. E Marcos era um desses que estava muito próximo de tudo isso. Nós vamos ver que ele foi testemunha ocular nos dias de Jesus ali. Ele entra um pouquinho posterior na história, mas ele estava muito próximo. Nós vamos ver, por exemplo, que a igreja de Jerusalém, ela se reunia na casa da sua mãe, Maria. Então, é bem provável que os apóstolos ali, não sei se antes com Cristo, mas bem na sequência, depois, faziam da casa de Marcos o seu principal recinto ali de oração e de estudo da palavra. Há uma possibilidade também até que a casa dele tivesse sido escolhida para ser ali o momento da última ceia. Mas aí nós não temos muita certeza disso. Mas nós sabemos que ele foi um discípulo que viveu com vários outros apóstolos. Ali, ele presenciou tudo aquilo que aconteceu e ele estava muito próximo dos acontecimentos. Existe também um relato no seu próprio evangelho de que um jovem estava ali acompanhando de longe quando Jesus foi preso. E ele tentou fugir, os soldados pegaram apenas o que ele estava vestindo e ele sai correndo nu. E alguns dizem que era o próprio Marcos que estava ali. Nós vamos ver então depois que ele tem uma sequência com Paulo, uma sequência com Barnabé, uma sequência com Pedro. Então Marcos era o cara da vez, né? Nós vamos ver que ele era o cara a bola da vez, que ele é escolhido num seleto grupo de missionários para participar da primeira missão evangelística da história do cristianismo. Junto com Paulo e Barnabé, João Marcos é escolhido pela igreja, eles oram a Deus, o Espírito Santo revela a eles as pessoas que deveriam ir nessa missão. E eles são confirmados então para sair. Então nós vamos ver, gente, que tanto Judas quanto Marcos até aqui estavam indo muito bem. Talvez o melhor momento da vida deles até então. Talvez eles estivessem até orgulhosos de tudo que estavam conseguindo presenciar, ver e fazer e acompanhar. E talvez esse seja um momento das nossas vidas, de alguns que estão nos ouvindo hoje. Talvez você esteja no seu melhor momento. Talvez você seja o cabeça da fila da promoção na sua empresa. Talvez você seja o queridinho do seu chefe. Talvez você esteja entregando os melhores projetos na sua empresa. Talvez o seu negócio esteja indo muito bem. Talvez você esteja num bom momento na sua casa, com a sua família, com seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Talvez você esteja num bom momento com seus pais. Talvez você esteja num bom momento com a vizinhança. E talvez você esteja num ótimo momento ministerial, servindo a Deus, fazendo e dando o seu melhor, comprometido na obra do Senhor. Talvez você seja um líder de pequeno grupo. Você está ajudando a cuidar das pessoas. Talvez você esteja se aprofundando em teologia, estudando e buscando mais as coisas de Deus. Talvez você esteja servindo com o seu dom, com o seu talento, aquilo que Deus te deu. E você se empenha nos ensaios, e você busca conhecer mais a Deus, e você tem um grupo de oração, e você está totalmente envolvido com o Senhor. Talvez a gente se identifique aqui, nessa fase de Marcos e Judas, discípulos promissores. Mas, queridos, preste atenção. A nossa vida não é feita só de picos. Se eu for comparar a vida cristã, ela não pode ser comparada como um foguete que sai voando e alto, e alto, e alto, e até atingir o céu. Talvez a nossa vida seja mais parecida com um helicóptero, que às vezes está rápido e às vezes dá uma parada, às vezes ele para no ar, às vezes ele
e gira em torno dele mesmo. Às vezes as nuvens não permitem que ele voe, então ele fica ali meio sem orientação. E a nossa vida cristã, gente, por mais tremendo que você seja com Deus, nós vamos ter picos, nós vamos ter vales, nós vamos ter montanhas para subir, nós vamos ter desertos para passar, e isso é necessário. Deus fez dessa forma, para que nós fôssemos provados e aprovados por Ele. Tudo está no script de Deus. Não tem nada que aconteça contigo que pegou Deus de surpresa. Ele está no centro, Ele é o soberano, Ele escreve a história da humanidade, Ele escreve a minha, Ele escreve a sua. Então, meu querido, qual é a nossa grande lição para quando nós estamos num momento de grande êxtase, como Marcos e Judas estavam aqui? Vigilância. Nós precisamos tomar muito cuidado com o cenário. A palavra do Senhor nos ensina: quem está de pé, cuide para que não caia. Fique atento à situação, fique atento aos detalhes, fique atento às propostas que te fazem. Talvez aquela promoção que você tanto sonha não seja o propósito de Deus. Talvez aquele empreendimento que você quer abrir, talvez não seja o momento. Talvez essa menina linda que você está querendo namorar e está querendo cortejar, talvez não seja a pessoa certa para você. Então nós temos que ter muito cuidado, queridos. Nós temos que ter muita vigilância. A palavra do Senhor de Deus nos ensina a orar e vigiar, para que a gente não caia nessas ciladas. O sucesso, ele é muito bom, mas ele é traiçoeiro. Ele, a qualquer momento, ele nos passa uma rasteira. Então, eu não sei exatamente quais foram as motivações de Marcos e Judas para que não continuassem numa trajetória tão ascendente. A Bíblia não dá todas as respostas, todas as explicações. Mas a verdade é que João Marcos e Judas vão passar por um momento de muita dificuldade a partir desse momento. Judas, então, ele vai se tornar um desertor. Nós vamos ver que em algum momento na cabeça de João Marcos, falei Judas, né? É Marcos. Em algum momento João Marcos vai desistir da sua missão. Ele tinha sido escolhido, Deus tinha chamado, a igreja tinha enviado. Ele estava ali, o privilégio de estar com os maiores homens ali do cristianismo da época, fazendo uma grande missão. Mas em algum momento ele se decepcionou com algo. É bem possível que ele tenha se frustrado com alguma coisa, que ele tenha deixado o medo tomar conta do seu coração. Eu não sei se foi os perigos da viagem, eu não sei se foi a resistência ao evangelho que eles enfrentaram, eu não sei se foi problemas de relacionamento com os outros, eu não sei se foi saudade da família, João Marcos ainda era novo, eu não sei o que foi. A verdade é que algo aconteceu que João Marcos desiste do seu projeto. Ele abandona a sua missão e ele não volta para Antioquia, da igreja que o havia enviado. Ele volta para Jerusalém. Ou seja, ele não tinha mais pretensão nenhuma de continuar o seu chamado, o seu ministério ali, de missionário, de evangelista, junto com Barnabé, junto com Paulo. Ele não queria saber mais daquilo. E isso é um perigo muito grande para nós, queridos. E acontece algo bem parecido com Judas. Porque até então Judas estava muito bem. Ele estava sendo um grande discípulo, um grande aluno, e prestando atenção em tudo. E ele poderia ter tido o sucesso que os outros tiveram. Por que não? Poderia. Mas por que ele não teve? Em algum momento, ele deixou o seu coração crescer. Uma angústia, um desânimo, uma frustração. Talvez com Jesus, por não ser o líder que ele queria que ele fosse.
talvez com os outros, talvez Judas quisesse abortar a missão de Jesus e acabar com tudo aquilo. Nós não sabemos o que estava no coração de Judas, mas a verdade é que uma grande mágoa tomou conta do seu coração. É bem possível, alguns dizem que foi por dinheiro. Eu não sei se essa é a história inteira, porque depois ele joga as moedas lá. Eu não sei se tem muito sentido colocar toda a culpa na ganância de Judas, até porque ele vendeu Jesus por um valor baixo para a época, né? 30 moedas era o preço de um escravo bem comum. Então, eu não sei, tem coisas que nós não sabemos. A verdade é que o coração de Judas permitiu que coisas ruins ali tomassem conta dele. Meus queridos, e a verdade é que nós muitas vezes estamos desse jeito, como João Marcos e como Judas. Nós estávamos indo bem, mas em algum momento nós deixamos que os sentimentos ruins nos decepcionassem, nos frustrassem. Nós começamos a desistir de alguns projetos. Talvez você, meu querido, esteja se identificando com esse momento. Talvez você que já foi um grande líder de PG e hoje você abandonou tudo. Você não tem mais interesse nas pessoas, em cuidar das pessoas, em orar pelos outros. Talvez você já teve um grande ministério, seja no louvor, seja com as crianças, seja de intercessão. Talvez você já teve momentos onde você orava muito pelas pessoas e Deus tocava no seu coração para você ser um grande homem, uma grande mulher de oração. Talvez você se importava com as pessoas e ligava para as pessoas e se preocupava com elas. Talvez você já teve um grande momento onde você ajudava os outros com recursos, estendendo a mão, indo visitar. Talvez você abandonou projetos profissionais, talvez você abandonou cursos, faculdades. Eu não sei o que te fez, meu querido, você abandonar alguns projetos, desistir de algumas coisas que falavam muito forte no seu coração, coisas que realmente brilhavam o seu olho e agora não brilham mais. Mas uma coisa é certa, meu querido, você e eu, muitas vezes permitimos que o desânimo tome conta do nosso coração. Nós permitimos que as situações difíceis anulem as coisas boas que estão acontecendo. E nós colocamos numa balança que os problemas pesam mais do que as soluções. E nós entramos então num estado depressivo. Nós entramos então num estado onde a opressão vem sobre nós. E aí a gente se identifica muito com João Marcos e com Judas, porque eles são gente como a gente. Num dia são servos fiéis e comprometidos e num outro momento estão desanimados. Num momento eles são discípulos próximos de Jesus, estão ali acompanhando tudo, caminhando com Cristo, estão confiantes nas promessas do Senhor. Mas num outro momento estão frustrados, decepcionados, talvez porque Deus não deu o que você pediu, talvez porque Deus não curou a pessoa que você tanto amava, talvez porque Deus não impediu que um acidente acontecesse com alguém muito próximo ou com você. Eu não sei o que tem te decepcionado, meu querido, eu não sei o que tem te frustrado. Em alguns momentos nós somos crentes promissores, em outros momentos nós podemos ser desertores e traidores. A deserção e a traição de Marcos e Judas nos ensinam algumas coisas. Nos ensinam que provavelmente isso tenha acontecido dentro do nosso coração primeiro. Nós não abandonamos um projeto da noite para o dia. Judas não traiu Jesus na decisão daquele instante. São coisas que vão crescendo no nosso coração. São coisas muitas vezes pequenas, que nós não damos importância, mas elas vão crescendo e vão gerando uma mágoa,
e vão gerando uma frustração, e nós vamos nos decepcionando, e chega uma hora que a gente não tem forças mais para reagir. Marcos e Judas passaram por isso. Tiveram momentos que eles não conseguiram mais reagir. E como nós invertemos então essa seta, essa frustração e decepção que nos leva para nós abandonarmos projetos, missões e desistirmos de pessoas e às vezes trairmos até nosso Senhor, abandonando a sua missão. Queridos, esse aqui é o inverso. Nós precisamos confessar a Deus o nosso pecado. Nós precisamos confessar a Deus as nossas limitações. Nós precisamos confessar a Deus que nós somos pequenos, que nós não podemos sozinhos. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos entrar no nosso quarto, nós precisamos dobrar nosso joelho, nós precisamos ter um momento com Deus de intimidade, de transparência. Fala, Senhor, eu não consigo, eu não estou conseguindo, meu coração está apertado, eu não consigo mais orar como eu orava, eu não consigo mais sonhar as coisas que o Senhor me dava, eu não consigo mais caminhar nos seus projetos, eu não tenho mais ânimo, eu estou, Senhor, sucumbindo, eu estou afundando e a areia movediça está me sufocando. E aí, querido, com certeza nós vamos receber o perdão de Deus, porque isso pode ser uma incredulidade do nosso coração, isso pode ser um medo, isso pode ser um momento que nós nos afastamos, mas o perdão de Deus está disponível, o perdão de Deus está para hoje, o perdão de Deus está para agora, e nós precisamos aceitar esse perdão, nós precisamos reconhecer que Deus nos ama, nos perdoa, nós precisamos encher o nosso coração disso. E aí, queridos, nós vamos também pensar na gratidão de Deus. Porque a gratidão, meus queridos, ele é um grande remédio para nós curarmos as frustrações da vida. Quando nós estamos com o coração grato, nós lembramos das coisas que Deus já nos fez. Nós começamos então a lembrar das situações que Deus já nos livrou. Nós começamos a lembrar de quantas vezes Deus foi fiel em nossas vidas, quantas orações respondidas, quantas lágrimas que Deus secou, aquele momento que ninguém conhecia, que Deus me visitou no quarto, aquele momento que só Deus poderia ter agido, aonde ninguém mais, não tinha mais solução, que eu precisava de um milagre e Deus me socorreu. Nós não podemos esquecer, todos nós temos grandes histórias dessas com Deus. Deus também é o Deus do detalhe, Deus é o Deus do maná diário, Deus é o Deus da provisão, é o Deus que nos dá força para acordar, é o Deus que nos dá capacidade para trabalhar, é o Deus que nos dá ânimo para sair de casa. A cada dia, agradeça ao Senhor, meu querido. Agradeça a Deus pela força, pelo ânimo, pela coragem, pela família, pela saúde, pela fé, pela esperança, pela salvação. Seja grato, meu querido. A gratidão é um grande remédio que nos leva para a restauração. E eu gosto muito desse provérbio que vai dizer, e talvez Salomão estivesse até pensando num momento parecido como esse, e ele diz: o coração bem disposto, o coração com ânimo, o coração grato, o coração com alegria, sabe, esse bem disposto é de ter ali coragem, esse coração bem disposto é remédio eficiente. É um remédio que cura, é um remédio que trata. Mas o espírito oprimido, sabe, a angústia, a frustração, a decepção, essa resseca os ossos, essa traz fraqueza, essa traz doença, essa gera morte. O salmista, no Salmo 103, diz: é Deus, é Ele, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças.
É Ele que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão as nossas vidas. Queridos, nós sabemos que é na palavra de Deus que nós temos o remédio, que nós temos a cura. É no Senhor que nós vamos ganhar ânimo de novo. É no Senhor que nós vamos passar pelos desertos da vida. É com Ele. Ele não promete que nós não passemos dificuldades, mas Ele promete estar conosco em todas elas. E isso nos basta. É essa graça da presença de Deus que basta para superarmos os nossos desafios. Creia nisso, saiba disso, confie nisso. Querido, é o momento de você reagir, é o momento de você voltar a sonhar, é o momento de você pensar com a mente de Deus novamente. É o momento, querido, de você falar: Senhor, eis-me aqui de novo. Há uma nova chance. Há uma nova chance. Queridos, Judas não entendeu isso. Judas não pensou em nada disso. Judas continuou na sua amargura, Judas continuou na sua frustração, Judas continuou na sua decepção. E sabe o que acontece? Ele vai se enforcar. Ele vai entender então que ele precisa colocar um ponto final na sua vida. Ele vai decidir que não adianta mais continuar lutando. Ele vai jogar a toalha, ele vai entregar os pontos, ele vai concluir que não vale mais a pena lutar, que ele precisa desistir dos seus sonhos. Ele vai desistir dos seus amigos. Ele vai desistir da sua família. Ele vai desistir do projeto de Deus para a sua vida, ele vai abandonar Deus, ele vai esquecer do perdão, do amor de Deus, tudo aquilo que ele ouviu Jesus pregando por 3 anos. Ele vai deixar que tudo isso o corroa, o corrompa, o consuma. E ele, infelizmente, vai dar fim na sua vida. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Deus manda te dizer nesta manhã. Talvez você esteja tão amargurado como Judas. Talvez você esteja pensando que talvez seja o seu ponto final. Talvez nada mais faça sentido para você. Talvez você já tenha desistido até de você mesmo, das pessoas, dos projetos. Talvez você pense que Deus não te ama mais. Eu quero te dizer, meu querido, que ainda há esperança para você. Não faça como Judas, meu querido. Não coloque um ponto final na tua vida. Deus é o Deus da vida. E Ele não tem prazer quando um filho teu, quando um filho dele dá cabo da sua vida. Não faz sentido você jogar tudo fora enquanto há uma esperança. E a nossa esperança está viva. A nossa esperança é eterna. Jesus está contigo. Ele te ama. Ele está vendo a sua lágrima, Ele está acompanhando o teu choro. Meu querido, Ele não desistiu de você. Por isso, não faça isso. Não desista de você. Busque ao Senhor hoje, busque ao Senhor agora. Se renda a Ele. Dobre os seus joelhos. Ore ao Senhor. Busque em Deus, Ele vai te fortalecer. O Espírito da vida vai te encher de novo. O Senhor quer renovar as suas esperanças. Ele quer te dar sempre um sonho, um plano, um projeto, um futuro, um amanhã melhor. Confie nele, querido. Ele nunca nos decepciona. Ele nunca vai nos frustrar. Glória a Deus que Marcos entendeu isso.
Em algum momento, Marcos se recobrou. O seu ânimo voltou. A palavra de Deus não diz como aconteceu isso, mas Marcos foi restaurado. Em vez de Judas que foi se enforcar, Marcos vai recomeçar. Havia ali algo crescendo no coração de Marcos de novo. Bem provável que Marcos tenha se arrependido, que Marcos tenha buscado a Deus, porque em pouquíssimo tempo, ele vai ser novamente chamado por Barnabé, para mais uma viagem missionária. E agora ele não desiste. E agora ele não abandona. E agora ele vai até o final. E ele é bem sucedido nessa viagem missionária com Barnabé. E isso traz de novo, um novo ânimo, uma nova esperança para Marcos. E os discípulos se alegraram com isso também. Pedro vai tê-lo como companheiro na sua viagem. Pedro vai chamá-lo de filho. Pedro vai se aproximar de Marcos tremendamente. E não só isso, nós vamos ver Paulo, que o havia rejeitado, nessa segunda viagem. Barnabé queria levar, Paulo disse, não, eu não vou levar Marcos. Marcos já desistiu uma vez, ele já abandonou o barco, ele vai abandonar de novo. Eu não vou me envolver com uma pessoa que não está totalmente comprometida. Paulo deve ter pensado tudo isso. Barnabé insistiu e Marcos se recuperou. E até Paulo, depois, nas suas cartas, vai dizer que Marcos é muito útil para ele no ministério e que manda chamá-lo para ajudá-lo, que ele é um companheiro, um cooperador da sua missão e vai recomendá-lo para a igreja de Colosso. Marcos, então, tem uma vida totalmente renovada, ele tem um recomeço e ainda Jesus vai chamá-lo para escrever a sua biografia. Olha que privilégio, olha que coisa linda esse recomeço de Marcos. Olha que coisa linda quando nós entendemos que o Espírito de Deus nos ama e quer nos fortalecer, nos levantar, nos reanimar. Queridos, eu quero finalizar dando aqui o nome dessa mensagem. Marcos e Judas, propostas parecidas, escolhas distintas. Até um certo momento, esses discípulos caminharam com uma vida parecida. Mas em algum momento, eles fizeram caminhos diferentes. Que nós possamos aprender com Judas como não fazer no final da sua vida. E que nós aprendamos com Marcos como é viver esse evangelho que transforma na prática. Não só de ouvir falar como Judas tinha ouvido. Não só dos grandes discursos de Jesus, mas tomar posse, se apropriar dessa palavra. Para você. Eu quero orar contigo, meu querido. Feche os seus olhos. Talvez você ainda não conheça Jesus. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e seja o momento de você se render a Ele. Talvez essa palavra tocou forte no teu coração e você que estava talvez desanimado, sente que é o momento de você receber este Espírito que vivifica. Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Tenha concentração agora na sua casa. Fale com Deus. Senhor amado, obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos ilumina. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos anima. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos vivifica. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes, Pai,
que esquecemos das tuas maravilhas, que esquecemos dos teus grandes feitos e permitimos que o desânimo e a frustração tomem conta do nosso coração. Nós sabemos, Deus, que às vezes o Senhor permite que coisas difíceis aconteçam conosco, mas não são para a nossa destruição. É para que a gente aprenda, é para que a gente se fortaleça. O Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem. Deus, visita os meus irmãos, Pai. Alcança a tua igreja, Senhor. Todos os que estão ouvindo esta palavra, que sejam reanimados no seu espírito, Deus. Que eles voltem a sonhar novamente. Que eles voltem, Senhor, a brilhar os seus olhos, Pai, com os teus projetos de vida para eles. Deus, o Senhor os ama, o Senhor nos ama, e nós vamos confiar nesta palavra. Alcance aquele, Senhor, que hoje está entregando a sua vida a Ti. Que o Senhor os perdoe o seu passado totalmente. Que o Senhor os limpe de toda a sujeira e podridão que o pecado os causou. Que o Senhor dê a eles, Pai, a regeneração, uma nova vida em Cristo Jesus. Que eles sejam cheios, Senhor, da Tua palavra. Que a partir de hoje, Pai, eles sejam libertos, Senhor, de todo o pecado que os aprisionava. E que eles tenham uma vida livre em Cristo. Obrigado, Deus, por essas vidas que estão se rendendo. Obrigado por esses irmãos, Senhor, que estão recomeçando hoje. Obrigado, Deus, pelas lições que o Senhor nos ensinou. Nós te agradecemos a Ti. Nos dá um coração grato, Senhor. Nos dá um coração grato, Pai. Isso é cura, é remédio para a nossa alma. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos louvar mais um hino. Vamos glorificar a Deus. E eu quero te desejar uma boa semana. Eu quero desejar a você que Deus te fortaleça grandemente. Que o Senhor esteja contigo nos seus projetos. Que os seus projetos sejam os dele. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Amém, querido?